Olá, pessoal, tudo bem? Professora Márcia, de Matemática. Dando continuidade às nossas aulas, de matemática, eu vou colocar uma aula aqui para vocês sobre fatoração. Então, essa aula é continuação de onde nós paramos, em sala de aula, e aí nós vamos fazer a continuação de fatoração. Então, hoje eu vou explicar para vocês diferença de quadrados. Vamos lá, então. Bom, então, fazendo a fatoração por diferença de quadrados, essa aula está no módulo 10, da página 17 da apostila. Vou colocar aqui a teoria para vocês verem. Então, quando nós tivermos um termo onde eu tenho o quadrado de um número menos o quadrado de um segundo número, nós chamamos de diferença entre dois quadrados. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado é a diferença entre dois quadrados. Para fazer a fatoração desse tipo de termo, nós temos que tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Então, tirando a raiz quadrada de a ao quadrado, a raiz quadrada é a. Tirando a raiz quadrada de b ao quadrado, a raiz quadrada é b. Aí nós vamos fazer o produto da soma pela diferença desses dois números. Então, a soma a mais b pela diferença a menos b. Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo é igual a soma a mais b, sem os quadrados, pela diferença a menos b. Olha a justificativa aqui, nós fazemos a volta, pela distributiva. Então, se eu tenho a mais b vezes a menos b, fazendo a distributiva, vai ficar a vezes a ao quadrado, a vezes b, menos ab, b vezes a mais ab, mais b vezes menos b é menos b ao quadrado. Como aqui é mais ab, aqui é menos ab, nós cortamos, Então, corta esses dois. Aí, quem que vai sobrar? O a ao quadrado menos o b ao quadrado. Então, o sinal aqui fica um mais e outro menos, para quando nós fizermos a distributiva, ficar um mais e outro menos aqui, cortar os dois. Aí sobra só o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, basicamente, a fatoração, se eu tenho o quadrado de um termo menos o quadrado do segundo termo, eu vou tirar os quadrados, ou seja, tirar as duas raízes quadradas, fazer o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Vamos ver, então, alguns exemplos. Esses exemplos estão na apostila, tá? 4x ao quadrado menos 1. Tirou a raiz quadrada de 4x ao quadrado? É 2x. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, vai ficar 2x mais 1, primeiro mais o segundo, 2x mais 1, vezes 2x menos 1, que é o primeiro menos o segundo. Segundo caso, pessoal, x à quarta menos b à quarta. Tirou a raiz quadrada de x à quarta, é x ao quadrado. Tirou a raiz quadrada de b à quarta, é b ao quadrado. Então, vai ficar primeiro mais o segundo, x ao quadrado mais b ao quadrado, vezes primeiro menos o segundo, x ao quadrado menos b ao quadrado. Essa aqui já é a fatoração pela diferença de quadrados. Como esse termo aqui ainda está ao quadrado, esse segundo parênteses, a gente pode fatorar ele novamente. Então, o primeiro eu copio, o segundo eu tiro a raiz quadrada. Fica x mais b, x menos b. Então, a fatoração final, x ao quadrado mais b ao quadrado x ao quadrado mais b ao quadrado vezes x mais b vezes x menos b. Vou fazer, então, alguns exercícios para ficar mais claro, tá? Depois eu ainda volto nos outros exemplos. Vamos lá, então, exercícios propostos da aula. O primeiro, pessoal, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, nós vamos tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Tirando as duas raízes, vai ficar x e y. Aí você faz o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então, fica x mais y vezes x menos y. Então, tirou a raiz quadrada de x ao quadrado, é x. Tirou a raiz quadrada de y ao quadrado, é y. Primeiro mais o segundo, x mais y, vezes primeiro menos o segundo, x menos y. Certinho, então? Continuando aí no mesmo esquema, segundo exercício. 25x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Para esse caso, vamos tirar a raiz do 25x ao quadrado. Raiz quadrada de 25x ao quadrado vai dar 5x.
Raiz quadrada de 4y ao quadrado vai dar 2y. Faz o primeiro mais o segundo. 5x mais 2y. Primeiro menos o segundo. 5x menos 2y. Então, olha lá. Resposta: 5x mais 2y vezes 5x menos 2y. Certinho? Fica só essa resposta final, tá bom, pessoal? Não precisa resolver mais nada aqui, porque é só para fazer o desenvolvimento aqui da fatoração. Depois não precisa resolver mais nada. Para por aqui. O terceiro, pessoal. 36m ao quadrado menos 100n ao quadrado. Tirou a raiz quadrada de 36m ao quadrado, vai dar 6m. Tirou a raiz quadrada de 100n ao quadrado, vai dar 10, né? No caso, 10m. Então, fica 6m mais 10n vezes 6m menos 10n. Então, primeiro mais o segundo, primeiro menos o segundo. 6m mais 10n, 6m menos 10n. Continuando. Exercício 4. 1 menos m ao quadrado, n à quarta. Tira a raiz quadrada de 1. É 1. De m ao quadrado é m. De n à quarta é n quadrado. Então, ficou 1 e aqui ficou mn quadrado. Faz o primeiro mais o segundo. 1 mais mn ao quadrado, vezes primeiro menos o segundo. 1 menos mn ao quadrado. Certo? Continuando. Exercício 5. 121 menos 169 a quadrado b quadrado. Raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de 169 é 13. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. Então, ficou 11 e aqui ficou 13ab, as raízes. Faz a primeira mais a segunda. 11 mais 13ab. A primeira menos a segunda. 11 menos 13ab. Então, o resultado da fatoração é 11 mais 13ab vezes 11 menos 13ab. Continuando, exercício 6. Y à quarta menos 16. Tira a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de y à quarta é y ao quadrado. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, vai ficar y ao quadrado e 4. Primeiro mais o segundo, y ao quadrado mais 4. Primeiro menos o segundo, y ao quadrado menos 4. Que é essa fatoração. Como no segundo parênteses ainda ficou menos e nós temos quadrados ainda, porque os dois é para tirar a raiz quadrada exata. Então, nós continuamos a fatoração somente desse parênteses. Então, o primeiro você copia, y ao quadrado mais 4. O segundo nós fatoramos. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar y ao quadrado mais 4, que é o primeiro que eu vou copiar, vezes y mais 2 vezes y menos 2. Então, esse último aqui é a fatoração desse termo, y ao quadrado menos 4. Bom, gente, para vocês entenderem direitinho, a partir desse ponto no vídeo, dá uma pausada, né? Vocês viram a explicação dos exercícios, né? Pausa um pouquinho, faz os exercícios agora sozinhos. Tentam fazer na apostila de vocês sem olhar as respostas. Aí depois vocês corrigem aqui, verificando as respostas, tá? É importante que vocês façam sozinhos para aprender, porque matemática não dá para aprender só olhando. Tem que resolver os exercícios também, tá bom? Então, a partir desse ponto, pausa um pouquinho, faz tudo sozinho. Não entendeu alguma passagem? Repete o vídeo. Vou continuar aqui, tá? O próximo exercício é o 7. Ele fala que é dado o número n. 5.745 ao quadrado menos 5.740 ao quadrado. Qual é a soma dos algarismos de n? Esse número, se nós formos fazer ao quadrado, gente, ele é muito grande. Então, é inviável, né? Você calcular o quadrado desse número, depois o quadrado desse. Então, primeiro nós fatoramos para ver qual que é a soma dos algarismos, tá? Para fatorar, tirou a raiz quadrada desse número, é só tirar o quadrado.
E desse é só tirar quadrado. Aí vai ficar o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então, eu tenho primeiro mais o segundo, 5.745, mais 5.740, vezes o primeiro menos o segundo, 5.745 menos 5.740. Vou somar esse parênteses e subtrair esse. Então, somando, nós vamos ter 5.745 mais 5.740 dá 11.485. Subtraindo, vai dar 5. Então, ficou 11.485 vezes 5. Feito isso, nós vamos fazer a multiplicação. 11.485 vezes 5 é 5.700, aliás, 57.425. Ele pediu a soma dos algarismos, então nós vamos ter que somar o 5 mais o 7, mais o 4, mais o 2, mais o 5. 5 e 7, 12, mais 4, 16, mais 2, dá 18, mais 5, 23. Então, a soma dos algarismos é igual a 23, que é a alternativa B. Esse exercício, pessoal, também, a mesma coisa. Volta ele um pouquinho, façam sozinhos, né? Para poder aprender aí direitinho, tá bom? Então, resposta final, alternativa B. Vamos agora para o exercício 8. No exercício 8, ele pede o valor dessa expressão. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, tá, gente? Porque a expressão é grande, né? Então, vocês estão vendo que a expressão é grande. Nós vamos resolvendo uma por uma, parte por parte. Para começar, aqui eu tenho 1 menos 1/3, 1 mais 1/3. Isso é uma diferença de quadrados, que está fatorada, né? Nós vamos fazer ao contrário. Como que eu faço o contrário? Faço o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, fazendo aqui, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado dá 1, quadrado do segundo, 1/3 ao quadrado é 1/9. Aí depois eu vou copiar o restante. Aí agora ficou uma nova diferença de quadrados aqui. 1 menos 1/9, 1 mais 1/9. Faço a diferença de quadrados entre esses dois. Então, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Fica quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, 1. Quadrado do segundo, 1/9 ao quadrado, 1/81. Copia o restante. 1 menos 1/81, 1 mais 1/81 e o último termo. Agora aqui, novamente, menos e mais. Outra diferença de quadrados. Vamos fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo nesse. Então, quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, 1. Quadrado do segundo, 1/81 ao quadrado dá 1 sobre 6.561. Copia o último termo. 1 mais 5.561. Agora, tenho menos e mais de novo, a diferença e a soma. Diferença de quadrados, faço quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, ficou 1 ao quadrado menos 1 sobre 6.561 ao quadrado. Gente, o 6.561, se vocês fizerem a fatoração, a decomposição, ele é a mesma coisa que 3 ao oitavo. Então, isso aqui vai dar 1 ao quadrado, que é 1, e 1 sobre 3 ao oitavo. Esse 3 ao oitavo está ao quadrado. 3 ao oitavo ao quadrado, você multiplica os expoentes. Então, fica 8 vezes 2 é 6. Então, vai ser igual a alternativa A. 1 menos 1/3 elevado a 16. Resposta final, alternativa A. Então, vocês viram que esse é mais trabalhoso porque ele é maior, né? É um exercício de vestibular. Mas aí é só fazendo passo a passo que não tem erro. Ele é um pouquinho trabalhoso, mas não é tão difícil, né? Vai fazendo passo a passo, um por um, até chegar aqui no último. Certinho, gente? Para terminar essa aula, então, vou fazer o exercício 9, que é uma simplificação. Como que faz essa simplificação? Nós temos um termo em cima e o outro embaixo. Vamos fatorar em cima e fatorar embaixo, e depois cortar o que ficar igual.
Para fatorar em cima, pessoal, nós vamos usar aquele caso da última aula, que é o agrupamento. Fazendo o agrupamento, coloco o A em evidência, fica A vezes B mais 1. E o outro que não tem termo comum, B mais 1. Embaixo é uma diferença de quadrados, então tira a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de A ao quadrado é A, raiz quadrada de 1 é 1. Então vai ficar primeiro mais o segundo, A mais 1, vezes primeiro menos o segundo, A menos 1. Feito isso, gente, nós temos, aqui como o B mais 1 ele é um termo comum, eu coloco o B mais 1 em evidência. Aí fica B mais 1 vezes o A mais 1, sobre A mais 1 vezes A menos 1. Os termos que são idênticos em cima e embaixo, nós podemos cortar. Então, vou cortar o A mais 1 com o A mais 1. Cortou o A mais 1 com o A mais 1, vai sobrar quem? O B mais 1 e o A menos 1. Então, o resultado final é B mais 1 e A menos 1. Certinho, então, gente? Bom, então eu expliquei até o 9, né, o exercício 9 que é de fatoração. Ficam faltando aqui o exercício 10, que ele é de racionalização. A racionalização eu vou explicar na próxima aula separadamente, tá bom? Para não confundir muito. Então, terminando esse exercício, refaçam aí para ver se tem alguma dúvida. Façam também os exercícios do TC para praticar a diferença de quadrados. E na próxima aula nós continuamos. Por enquanto é só, gente. Se houver alguma dúvida, é só me mandar por e-mail, tá bom? Que eu vou respondendo. E nas próximas semanas aí nós vamos marcar algumas lives também para tirar dúvida. Bom, por hoje é só. Espero que estejam todos bem aí em casa. Vão assistindo direitinho as aulas, fazendo os exercícios e qualquer dúvida, só mandar o e-mail, tá bom? Tchau, tchau, então. Até mais.